Era pra esse aqui ter sido o primeiro vídeo do ano. Desculpa se eu sou imperfeita. Olá, muito bem-vindo ao meu espaço mais ou menos seguro. Hoje estamos de volta com o quadro A Hora da Hora, onde eu leio e respondo as perguntas enviadas por vocês, minha querida audiência. No vídeo de hoje eu recebi perguntas que abordam temáticas diversas, dentre elas vampirismo, questões de classe, Netflix e o consumo casual de audiovisual e cultura pop coreana, que não é exatamente um assunto que eu domino muito, mas eu me interesso bastante, então a gente vai conversar sobre isso. O que aconteceu foi o seguinte: em dezembro do ano passado, finalzinho do ano, o nosso querido José Disseu escreveu um texto pro site Opera Mundi que tinha o seguinte título: O que a Coreia do Sul fez e o Brasil pode fazer na indústria audiovisual, no qual fica subtendida a ideia de que o modelo de política pública para audiovisual sul-coreano deveria ser uma referência para alguma empreitada semelhante aqui no Brasil. Essa conversa não é exatamente uma novidade. Recentemente estreou lá na Netflix a segunda temporada da série Round 6, que em 2021 se tornou a mais assistida da plataforma inteira, fez um grande barulho, repercutiu bastante, foi comentada por muita gente, incluindo pelo deputado Kim Kataguiri. Jumpscare! Vai ficar só jumpscare mesmo, porque eu não tô conseguindo falar jumpscare Kim Kataguiri. No ano passado, a produção sul-coreana Beleza Verdadeira ficou no top 5 das séries mais buscadas do Google. Isso tem acontecido o tempo inteiro com produções sul-coreanas há vários anos já. Existe muita demanda para produções sul-coreanas e o segredo para esse sucesso todo é, como sempre, investimento estatal. Daí, por causa disso, quando se fala sobre isso, surge essa ideia de que o Brasil deveria fazer a mesma coisa que a Coreia do Sul. Mas investimento estatal, política pública, pode acontecer de inúmeras maneiras. Será que esse modelo sul-coreano se aplicaria perfeitamente à realidade brasileira? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, além de muitos outros assuntos deliciosos. Falando em delícia, eu preciso interromper esse vídeo para falar de uma outra coisa. Sim, esse é o momento da inserção publicitária, porque a gente também precisa pagar as contas, mas a gente faz isso com estilo. E se até o Brasil quer entrar na trend coreana e investir no audiovisual, por que você também não pode seguir esse exemplo e embarcar numa das principais tendências no mundo da arte e do entretenimento? Sim, esse canal também fala sobre tendências. Para 2025, a Pantone selecionou a cor Mocha Mousse. E se você estava se perguntando onde encontrar as melhores roupas com essa cor, não se preocupa porque eu tenho a dica certa. A Insider. Com seu estilo minimalista que combina com tudo, as peças da Insider não garantem apenas qualidade no tecido ou fidelidade de cor, mas também a facilidade de encontrar tudo que você precisa nos kits Insider. Garantido um look completo, para encontrar o Mocha Mousse na Insider, é só abrir o site, selecionar o menu superior e ir até a categoria desejada e marcar o campo bege/marrom. Pronto, agora é só entrar de cabeça no Mocha Mousse. Tem cupom de promoção? Tem cupom de promoção. Usa o cupom HORAThiago, hora sem H, Thiago com H, tudo juntinho, lá no site da Insider, pra ter 15% de desconto em todo o site. E aí, com isso, você garante o visual certinho pro próximo grande evento de 2025, o Oscar da Fernanda Torres. Agora vamos para as perguntas, começando, claro, pelas perguntas que eu recebi pelo Telegram. Para acessar o Telegram do canal, o Telegram exclusivo para os apoiadores, você precisa, claro, apoiar o canal lá no Apoia-se. A URL tá aqui aparecendo na sua tela, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você apoiar na categoria Hora Fãs VIP, você tem acesso ao grupo que chama Hora Fãs VIP, que é o grupo de quem apoia o canal com o valor mensal a partir de R$50. Participando desse grupo, você vai ter prioridade aí para enviar perguntas para eu responder aqui nesse tipo de vídeo. A gente vai começar com uma pergunta da Luísa. A Luísa perguntou assim: se alguém te pedisse pra indicar 3 filmes pra definir o que é o Brasil, quais seriam esses filmes? Eu não sei responder essa pergunta. Aliás, eu acho muito difícil responder essa pergunta sem parecer muito ufanista ou essa mulher dessa imagem aqui. Então eu vou falar de 3 filmes brasileiros que eu assisti em 2024 e que me trouxeram diferentes sabores de Brasil. O primeiro deles é Malu, talvez o meu filme preferido de 2024. A personagem que dá título ao filme é uma atriz desempregada que vive numa periferia do Rio de Janeiro. Ela vive com uma mãe que é super religiosa e super conservadora e durante o filme recebe a visita da sua filha recém-formada da faculdade. A trama gira em torno dessa dinâmica entre essas 3 mulheres, da relação conturbada entre elas. É uma espécie de Gilmore Girls latino-americano, mais ou menos. Eu não sei se foi uma boa comparação, mas é um filme muito bom. Ele é muito divertido, eu dei muita risada, mas ele também me destruiu um pouco. Eu me
Acabei de chorar nesse filme. E eu dei muita risada nesse filme. E ele tem esse tom meio dissonante mesmo. Essa dissonância é parte da experiência. Enfim, da última vez que eu chequei, ele ainda estava disponível em algumas pouquíssimas salas de cinema do Brasil. Então, se estiver passando na sua cidade, provavelmente você mora em São Paulo. Mas ele já estreou faz muito tempo nos cinemas, então eu acho que ele deve estrear em alguma plataforma de streaming por aí nos próximos dias. Consequentemente, ele também deve aparecer em outros lugares. Se é que você me entende. Anota o nome do filme e fica de olho aí pra você assistir quando ele estiver disponível pra você de alguma forma, entendeu? O segundo filme é O Dia Que Te Conheci. Eu amo. Muita gente compara esse filme com Antes do Amanhecer, do Linklater. E é uma comparação compreensível, porque assim como no filme de 95, a gente também tá assistindo um casal se conhecendo, conversando sobre amenidades e profundidades, e se apaixonando enquanto caminham pela cidade. Mas a diferença crucial aqui é que é um casal de pessoas negras da classe trabalhadora numa cidade latino-americana. E apesar de ser um filme leve, que você assiste numa tranquilidade, ele não te poupa de questões pertinentes que assolam o trabalhador brasileiro. É como se o amor, se o tesão persistissem mesmo diante das mazelas. E eles persistem. Então, o fato de ser um casal negro brasileiro, numa cidade brasileira, falando português, conversando sobre questões que são reconhecíveis pra gente, numa cidade que parece as cidades onde a gente vive. Eu não acho que isso é um mero detalhe, que isso é um mero elemento cosmético. Muito pelo contrário. Eu acho que é justamente isso que dá mais força a esse filme, que faz ele ser tão poderoso, apesar de ser tão simples. Bota muitas aspas aqui. E eu adoro a frase que um dos personagens fala, que é: quer passar lá em casa pra ver minhas receitas psiquiátricas? O terceiro filme é Baby, o novo do Marcelo Caetano, que talvez você conheça pelo filme Corpo Elétrico. Eu adorei, até fiz um vídeo lá no Instagram. O filme é bonito, interessante, sexy, tem personagens complicados que fazem escolhas complicadas, potencialmente reprováveis. Mas o filme não é moralista, ele deixa os personagens serem quem eles são e a gente, enquanto audiência, tem que lidar com isso. Igual a vida. Eu não sei se esses três filmes são bons pra, sei lá, definir o Brasil pra alguém que tá fora do Brasil, ou pra uma espécie alienígena, sei lá. Mas eu acho que, mesmo se eles não forem, cabe ao alienígena ou estrangeiro fazer o trabalho dele, se for o caso. Entendeu o que eu quis dizer? Próxima pergunta. Quem me mandou a pergunta foi a Malu. Feliz 2025 pra você também. Ano novo, novas retomadas de temas na cultura pop, vampiros, bruxas, canibalismos, os dois lados de Andressa. Acha que as produções recentes nessas temáticas podem, entre aspas, reverter ou combater um pouco o discurso do conservadorismo dentro e fora de obras assim? Será que temas subversivos na arte e no cinema ajudam a combater o conservadorismo? Eu acho que tem uns probleminhas aí com essa premissa, mas vamos por partes. Primeiro, existe sim algo de subversivo em histórias de monstros. Muitas dessas histórias lidam com a ideia de um outro, trabalham com temáticas de desobediência, de sexualidade desviante, de confrontar a audiência com tabu, com a quebra de normas sociais, de mostrar o seio direito e várias coisas monstruosas, coisas desse tipo. Um filme como Nosferatu, por exemplo, o original de 1922, muitas vezes é recontextualizado como uma narrativa queer, que coloca em xeque ideias preconcebidas sobre monstruosidade, classe, raça e gênero. O diretor do filme, Murnau, ele era gay, mas existem relatos conflitantes sobre isso. Tem gente que diz que ele era assumido, mas alguns textos que eu li dizem que na verdade ele estava no armário. Ninguém sabe direito, ele era complexo. Apesar dessa dúvida, dá pra enxergar vários elementos queer em Nosferatu, ao mesmo tempo que dá pra fazer leituras bem conservadoras na mesma medida. Existe muita conotação antissemita tanto no visual do monstro como na ideia de um ser narigudo que chega do Oriente, vai pra Alemanha, compra um monte de imóvel e aterroriza as mulheres brancas europeias. E apesar de muitos profissionais envolvidos em Nosferatu serem judeus e provavelmente não terem a intenção de representar estereótipos antissemitas no filme, o senso comum de um tempo tende a não se importar muito com intencionalidade autoral. Ou seja, Nosferatu é complexa. O que eu quero dizer com isso é, a narrativa em si não é o bastante. A arte em si não é o bastante. A cultura e a arte podem ser ferramentas para combater sistemas de opressão. Muitas vezes são. A cultura e a arte podem ser também artifícios pedagógicos para recrutar pessoas para sua causa. Mas elas em si não resolvem nada. O que resolve mesmo é a ação coletiva estratégica interdisciplinar. É levantar do sofá e fazer alguma coisa. Essa coisa pode ser arte? Pode ser arte. Mas arte funciona junto com manifestações, ação política, ações jurídicas coletivas, articulações de movimentos sociais, partidos políticos e muita safadeza e desobediência civil. Seja extremamente safada. Politicamente safada. Essa é a solução.
Próxima pergunta. Quem mandou foi o Bruno. Eu não sei se você sabe, mas me deixa muito curioso como a cultura da Coreia do Sul se globalizou na última década. Hoje temos novelas, séries musicais, bandas e celebridades coreanas globalizadas. Imagino que deva ter um incentivo governamental forte. O que você sabe sobre isso? Que tipo de reaplicações o Brasil poderia fazer para fortalecer a nossa cultura internamente e internacionalmente? A Coreia do Sul tem incentivo do governo para produção cultural? Sim, muito. O modelo sul-coreano deve ser replicado no Brasil? Epa, calma lá. Uma coisa que a gente precisa entender primeiro é que investimento em cultura não é um bagulho absoluto. Não é um botão que o presidente aperta onde tá escrito investir em cultura, sim ou não? Aí ele aperta sim e a gente exporta grávida de Taubaté pro mundo inteiro. Existem diferentes modelos, existem diferentes estratégias, existem diferentes processos históricos de cada país e existem diferentes objetivos. No caso da Coreia do Sul, a gente tem um processo histórico que engloba outros setores além da cultura e uma necessidade ali nos anos 90 de proteger a indústria local depois de uma mega crise financeira que atingiu grande parte do continente asiático, mas principalmente uma necessidade de proteger o mercado local da influência do Japão, que foi uma força colonial muito forte por ali durante muitos anos. E por causa disso, durante muito tempo, a Coreia do Sul proibia importações culturais do Japão, mas isso mudou em 1998, quando os dois países assinaram um acordo. Para se preparar para o bombardeio de produções culturais japonesas que iam entrar no país a partir desse acordo, uma série de medidas protecionistas tiveram que ser tomadas. O governo, junto com empresas privadas, começou a fomentar produções de câmeras, de projetores, de equipamentos de audiovisual, enfim, muito estímulo a investimento interno, junto com políticas de distribuição e cota de tela. Todo esse movimento aí que aconteceu nos anos 90 foi muito importante, deixou um grande legado na produção coreana, que é sentido até hoje no mundo inteiro. Mas dos anos 90 pra cá, se passaram, pelos meus cálculos, pelo menos uns 10 anos. Muita coisa mudou, o governo mudou e novos desafios se fizeram presentes. As plataformas de streaming também estão desreguladas por lá, e isso tem se refletido em muita insegurança para a classe trabalhadora do audiovisual sul-coreano. O criador de Round 6 revelou alguns anos atrás que ele não ganhou e nem ganha quase nada por ter criado a série, e que ele praticamente foi obrigado a escrever a segunda temporada para poder garantir alguns centavos no bolso dele, pra ele conseguir comer, pra ele conseguir negociar um contrato um pouquinho melhor do que ele fechou na primeira temporada, pra ele conseguir pagar as contas. Essa já é uma das grandes contradições desse modelo de política pública sul-coreana para audiovisual e para cultura. Todas essas políticas públicas não se refletem, elas não são sentidas pela classe trabalhadora do audiovisual sul-coreano. Os roteiristas, os produtores, os diretores, os atores ganham muito pouco dinheiro. Então a gente precisa se perguntar se esse modelo sul-coreano ainda faz sentido, quais partes dele fazem sentido, antes de simplesmente replicar ele no Brasil. Além disso, a gente precisa entender também a nossa própria realidade, os nossos próprios problemas, as nossas próprias contradições e a nossa própria história de política pública para cultura, para arte, para cinema. O Brasil também tem suas leis de incentivo ao audiovisual hoje. A gente pode e deve criticá-las, a gente pode e deve pensar em outros modelos para substituir essas leis, para adaptar essas leis, mas a gente precisa conhecê-las antes. O Brasil já teve também outros modelos de incentivo ao audiovisual. O Brasil já teve uma estatal de cinema, que foi desfeita nos anos 90, mas foi muito importante. Obviamente, com uma série de contradições, porque, enfim, ditadura militar e tudo mais, mas ela existiu, ela teve seus resultados. A gente conhece esses resultados? A gente conhece as contradições? Então, por que a gente tá olhando pra Coreia do Sul antes de entender o que tá acontecendo aqui? Ou até pros países vizinhos nossos que compartilham, em certa medida, realidades parecidas com as nossas, realidades geopolíticas parecidas com as nossas. Por que você não ouviu o álbum do Bad Bunny? Eu tô falando isso porque o contexto geopolítico é extremamente importante também. Recentemente, depois da eleição do Donald Trump, a Austrália deu pra trás no processo de regulamentação do streaming lá. Segundo reportagem do site The Conversation, o motivo desse recuo é um receio por parte do governo australiano de que essa regulamentação de streaming que eles estavam propondo fosse vista pelo governo americano como uma violação do acordo de livre comércio entre os dois países que foi assinado em 2004. No contexto de um novo governo nos Estados Unidos que não tem medo nenhum de mostrar suas asinhas autoritárias, um governo que tá bem juntinho ali com as big techs, todo cuidado é pouco, né? Percebe que não é simplesmente fazer igual a Coreia faz? Lembrando que este lindo, que este maravilhoso canal é mantido com a ajuda da audiência, através do financiamento coletivo. Se você gosta dos meus vídeos, se você acha que eu tenho que continuar fazendo vídeo, considere deixar sua contribuição mensal lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá aparecendo aqui na sua tela que é o URL. É uma ótima maneira de me ajudar a continuar produzindo vídeos, a continuar fazendo conteúdo. Vou ficar muito feliz, muito agradecido com a sua contribuição e... obrigado.
Vamos pra próxima pergunta. Agora a gente vai pras perguntas do YouTube. Pergunta enviada pelo Jesse Jr. O que você entende como filme político? Como você vê algumas críticas que usam esse termo? Essa pergunta tem uma resposta muito categórica, que é a seguinte: todo filme é político. Tudo é político. O meu corpo é político. Corpos reais no topo. Então dizer que um filme é político por abordar a temática X ou Y acaba sendo redundante e às vezes até um pouco perigoso. Tipo quando se fala em ideologia quando tem um gay ou uma mulher num filme. Ou quando Adão ouviu de Deus que a partir de agora ia ter mulher no paraíso e falou: Ih, começou a lacração. Às vezes quando uma história não parece ser política ou não parece ser ideológica, é quando ela aborda temáticas que estão impregnadas no senso comum. Tão impregnadas que a gente não percebe elas como ideias e sim como fatos absolutos. Um exemplo que eu sempre cito e que eu acho que é muito didático é os Flintstones e os Jetsons, dois desenhos animados produzidos nos Estados Unidos nos anos 60. Um mostrava uma família na Idade da Pedra e o outro uma família num futuro com carros voadores. Tem até um filme que fizeram onde as duas famílias se encontram e aprontam muitas peripécias. Mas quando você coloca lado a lado família do passado e família do futuro, da forma como esses desenhos são construídos, o que está implícito? Da Idade da Pedra até o futuro muito longínquo, a tecnologia muda, as casas mudam, os animais de estimação mudam, mas o modo de vida é o mesmo. A dinâmica familiar é a mesma. O marido sai pra trabalhar, a esposa fica em casa cuidando dos afazeres domésticos. Tudo no seu devido lugar. Do passado mais distante ao futuro mais tecnológico, a família nuclear burguesa se mantém intacta, como se ela fosse algo natural, absoluto, incontestável, que sobrevive praticamente intocada ao passar do tempo. E pessoas negras não existem nem no passado nem no futuro. Será que existiu uma intenção sinistra por parte da Hanna-Barbera quando eles criaram esse desenho? Provavelmente não, mas é a ideologia de um tempo. São os Estados Unidos nos anos 60, pelo amor de Deus. Você diria que os Flintstones e os Jetsons são desenhos ideológicos? Agora, você diria que Steven Universo é um desenho ideológico? A próxima pergunta que me mandou foi o Danilo. O que você pensa sobre as recentes declarações da Netflix quanto aos roteiros de suas futuras produções, visando diálogos mais expositivos para as pessoas poderem assistir as séries e os filmes em segundo plano? Ok, vamos falar sobre os diálogos das produções da Netflix. No finalzinho do ano passado, saiu um artigo na revista N+1, escrito pelo Will Tevlin, que discute principalmente como a Netflix produz e distribui os seus conteúdos originais. O texto passa por muitos assuntos, traz bastante contexto histórico, conta um pouco sobre como a Netflix começou a sua operação. O autor desse artigo conversou com vários profissionais que já trabalharam na plataforma, roteiristas, produtores, executivos, etc. Tem muita informação interessante aqui, mas o que realmente chamou a atenção de muita gente, pelo menos na minha bolha, foi um trecho que discute a ideia de casual viewing, ou seja, visualização casual, consumo casual. Esse é o título do texto, inclusive. É basicamente a premissa de que o típico público da Netflix é composto por espectadores mais distraídos e, sabendo disso, os roteiros das produções originais da plataforma devem ser escritos com essa audiência mais casual em mente. O texto diz o seguinte: esse tipo de produção cinematográfica descuidada funciona para o modelo de streaming, já que o público em casa muitas vezes mal presta atenção. Vários roteiristas que já trabalharam para a plataforma me disseram que uma observação comum dos executivos da empresa é: faça esse personagem anunciar o que está fazendo para que os espectadores que estão com o programa como som de fundo consigam acompanhar. Muitas pessoas que eu acompanho nas redes ficaram horrorizadas com isso, como se fosse a própria trombeta do apocalipse. Olha como as pessoas estão assistindo as coisas. Olha como a própria Netflix vem incentivando esse tipo de comportamento. Tá todo mundo assistindo tudo com o celular na mão. Onde vamos parar? Pelo amor de Deus. E embora eu entenda esse sentimento, e embora exista verdade nesse sentimento, embora eu também não tenha o menor interesse em defender a Netflix, eu acho que tem algumas outras coisas que merecem mais a nossa preocupação. Mas vamos por partes. Primeira coisa, a ideia de consumo casual de audiovisual não é nem de longe novidade. Isso se chama televisão. E o que a Netflix produz majoritariamente é televisão. Eu não tô falando isso num tom purista, eu não tô dizendo que a Netflix não faz filme de verdade ou cinema de verdade, eu não acredito nisso, mas uma série de TV é uma série de TV, esteja ela na Netflix ou não. E mesmo antes do streaming, existiam filmes feitos pra TV, feitos pra serem exibidos no canal de TV, ou pra serem reproduzidos no aparelho de DVD que vai estar ligado na TV. E quando você produz algo pra TV, você já está lidando com um espectador casual. Isso é parte da linguagem da TV. Uma pessoa que tá assistindo qualquer coisa na sala de casa precisa
precisa lidar com interfone, com campainha, com cachorro, com visita, com a moto passando na janela, é uma outra maneira de engajar com uma mídia. E se você é um profissional que tá produzindo conteúdo para essa mídia, você precisa lidar com isso. Claro que existem exceções, variações e todo tipo de subjetividade. Uma série da HBO não é produzida, não é escrita da mesma forma que uma novela da Globo. Um documentário da Netflix não tem a mesma audiência que uma reportagem do Fantástico. Cada um desses produtos vai ser desenvolvido à sua maneira, com a sua linguagem específica, com um orçamento específico e para públicos específicos. O que eu tô falando aqui é apenas uma premissa básica. A forma de se produzir televisão já pressupõe um público mais distraído e mais casual. E isso não é de agora. Isso é desde que a televisão se consolidou no Brasil e no mundo. Essa premissa de colocar os personagens anunciando as suas ações, de contextualizar os eventos da narrativa para não perder o interesse do espectador casual, de priorizar planos de câmera mais didáticos em que o personagem que tá falando sempre tá em quadro. Tudo isso já é meio que norma quando você tá escrevendo pra TV. Não foi a Netflix que inventou isso. Obviamente que a gente não pode desconsiderar que esse tipo de consumo casual e desatento vem escalando em tempos de uma crescente crise de atenção. Isso é um fato. E essa discussão é abordada no texto quando o autor diz que espectadores de cinema escolhem comprar os ingressos. Eles não podem pular cenas, avançar rapidamente ou fazer compras no aplicativo do Prime em seus celulares. Nenhum espectador entra num cinema esperando sair depois de 2 minutos. Até a chegada da Netflix, uma das qualidades essenciais do cinema, o que o distinguia da televisão, era a forma como ele capturava a atenção do público. Independentemente do filme ter sido um grande sucesso de bilheteria ou um fracasso, os relatórios traziam uma verdade incontestável. A grande maioria do público assistiu ao filme por completo e seu gosto não podia ser ignorado. Então sim, existem várias mudanças de paradigma com a chegada do streaming. Existe uma escalada em algumas práticas, em alguns comportamentos, e as discussões mercadológicas que envolvem construção de gosto estão se dando em outros termos. Mas às vezes é importante parar de dançar o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. E eu quero reforçar isso aqui. As plataformas de streaming não inventaram a televisão. Muito pelo contrário. Elas chegaram, elas pegaram um ecossistema pronto. Política pública, linguagem, força de trabalho. Absorveram tudo pra si e agora pagam de gatona fingindo que estão inventando a roda. E é muito interessante para essas empresas que o grande público acredite que elas inventaram a roda. Que sem elas não existe mais cinema, não existe mais TV. Essa tem sido a retórica dessas plataformas há um tempo, em especial em países como o Brasil. Em especial enquanto se discute regulação dessas plataformas. O discurso ajuda a sedimentar o poder e a influência dessas empresas na sociedade, na política, no debate sobre regulação. Existe um senso comum de que são essas empresas que estão salvando o audiovisual brasileiro, quando na verdade elas estão cercando o mercado de trabalho. Eu já comentei aqui em outro vídeo sobre as denúncias trabalhistas que vêm pipocando contra essas plataformas de streaming. Denúncias como essas estão virando notícia no mundo inteiro, e essas práticas abusivas se consolidam junto com uma ameaça não tão velada de que o trabalho criativo vai ser substituído por inteligência artificial. Ah, tá achando ruim esse contrato? Vai trabalhar pra quem então? A questão aqui não é diminuir o que está sendo reportado no artigo, eu só acho que tem outras maneiras de enquadrar o que está sendo dito ali que não passam pelo discurso que simplesmente diz que o streaming mudou tudo. Não é que o streaming mudou tudo, é que existem disputas de poder acontecendo à medida que novas tecnologias são implementadas. E essas disputas também acontecem no discurso, na forma como se fala sobre elas. Podem existir inúmeras maneiras da gente ter acesso às séries e aos filmes que a gente gosta. Será que todas elas envolvem, ou deveriam envolver, entregar propriedade intelectual, dados e direitos autorais para meia dúzia de empresas multibilionárias? Além disso, tem mais umas coisinhas interessantes sendo ditas no texto. Por exemplo, o trecho que o autor discute sobre pagamentos residuais, que são uma forma de recompensar profissionais criativos quando um filme ou uma série de TV são reexibidos na TV. Isso foi uma pauta muito importante durante a greve de roteiristas que rolou lá nos Estados Unidos, já que o conceito de reprise se torna, no mínimo, nebuloso quando a gente tá falando aí nesse mundo do streaming. Compensações financeiras, tipo pagamento de residuais, são extremamente importantes para profissionais criativos, principalmente os profissionais independentes que não são essas grandes celebridades que ganham cachês milionários e que não costumam aparecer em tapetes vermelhos, exceto o do shopping da fila do Papai Noel. A gente tá falando do mínimo, do que garante a sobrevivência desses profissionais. Uma boa parte do debate sobre remuneração na era do streaming envolve justamente encontrar
encontrar novas maneiras de remunerar de forma justa os profissionais criativos que escrevem, que dirigem produções milionárias que geram muito lucro, que geram muito status cultural para essas empresas. Lucro esse que não é compartilhado com esses profissionais. Um dos profissionais entrevistados pelo Will Tevlin conta que, ao discutir sobre pagamentos residuais com um executivo de um grande estúdio lá em 2014, a resposta desse executivo foi: eu não pago meu encanador toda vez que eu dou descarga. Isso em 2014, quando o debate sobre streaming estava bem verde ainda, e ainda se falava sobre isso, sobre streaming, majoritariamente com uma perspectiva muito romantizada. De lá pra cá, muita coisa mudou. E a impressão que fica pra mim é que todo o modelo de streaming surge não pra facilitar a vida de ninguém, não pra distribuir cultura, não pra facilitar acesso, não pra deixar o consumo de mídia mais prático, nem pra tornar a TV obsoleta, mas sim pra reforçar as dinâmicas predatórias da indústria cultural, pra ficar mais fácil driblar práticas tipo pagamento de residuais, direitos trabalhistas, e pra ter um maior controle sobre a opinião pública quando os trabalhadores estiverem reclamando. Será que é isso, gente? Olá, estamos de volta. Foi um prazer ter a sua audiência aqui nesse vídeo. Eu quero relembrar novamente que a gente trabalha aqui com o carinho do público. E o carinho do público é o quê? Contribuição no Apoia-se. Se você quiser, claro, né? Se você acha que eu mereço, se você acha que vale a pena, considera deixar sua contribuição lá no Apoia-se. Tem sido majoritariamente através do financiamento coletivo que eu venho conseguindo produzir vídeos aqui nesse canal nos últimos 5 anos. Se você acha que vale a pena, se você acha que eu mereço, se está dentro do seu orçamento, deixa lá sua contribuição. Enquanto isso, se você não puder apoiar, deixa um comentário aqui nesse vídeo. A gente sempre faz um babado aqui que é incentivar você a comentar alguma coisa, qualquer coisa, pra esse vídeo ficar cheio de comentários. Então eu vou falar aqui o que você vai comentar hoje. Você vai comentar hoje o quê? Qual foi o assunto do dia hoje? Fernanda Torres. Na verdade, o assunto do dia não foi Fernanda Torres, mas a gente debateu muito sobre investimento em cultura, investimento em audiovisual. A gente tá chegando perto da cerimônia do Oscar, a gente tá torcendo pelo Oscar da Fernanda Torres, e ainda estou aqui. Eu sei que eu não gostei muito do filme, mas eu estou na torcida do mesmo jeito. Então, hoje a gente vai apoiar a Fernanda Torres aqui nos comentários. Se você quiser me xingar, porque eu falei mal do filme no outro vídeo, pode xingar, eu não tô nem aí. O importante é engajar aqui com esse vídeo. Então, deixa aqui sua homenagem a Fernanda Torres. Pode escrever aqui Fernanda Torres, pode escrever Vani, pode escrever Fátima, pode escrever o que você quiser, tá? O importante é escrever alguma coisa. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.